Este é o podcast Pó Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pó Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança e também a host do podcast Pó Dançar, nessa edição que está super especial. Então vamos para o nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas a gente pode falar bastante, e ele que está de volta nesse episódio que vai ser exclusivamente com ele, mas já tem um episódio sobre o IAGP que o Alisson também participa, então fica aí ligado na nossa plataforma no YouTube e no Spotify, que já tem vários outros também episódios soltos aí. E hoje a gente vai estar falando sobre transição de carreira com ele, que atualmente é mestre de balé e diretor de ensaio da Companhia de Dança de Dortmund, na Alemanha. Teve sua carreira como bailarino nacional no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e internacionalmente também na Alemanha. Seja bem-vindo mais uma vez, Alisson Muito Rocha. E a gente vai estar falando hoje de um assunto que é muito importante, né, Alisson? Que é a transição de carreira. E o Alisson passou por essa transição recentemente e com toda a propriedade ele vem contar um pouquinho da história dele. E a gente vai entrar nesse assunto, entender também como é possível acontecer transições de carreira e etc. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria saber se quando você começou a dança, e abrindo mesmo assim a sua história, se houve algum preconceito, né? Tanto seu quanto das pessoas ao seu redor. É legal que você começou com essa pergunta. Porque não houve. Entendi. É engraçado, as pessoas perguntam. Eu não sei se não houve, ou não sei se pelo tipo de pessoa que eu sou, eu simplesmente não percebi e não me importei. Entendi. Quando eu comecei, eu fazia piano antes, né? Eu gostava de música. Eu tinha 6 anos e eu sempre gostei de dançar. Eu sou do Rio de Janeiro, carnaval, nasci, né, no carnaval e tudo. E aí eu estava na escola normal, eu ficava em tempo integral. E quem ficava em tempo integral na parte da tarde tinha as atividades extras e eu não fazia atividades. Então, o povo saía e as meninas, elas iam geralmente para o balé. E aí eu sempre pedia para sair da sala para descer, né, para ir beber água, porque na sala que elas faziam balé tinha um piano. E eu gostava do piano ali. E aí eu vi que elas, né, faziam as coisas, as aulas são com piano e tudo. E aí eu perguntei pra minha mãe se menino podia fazer balé, porque só tinha menina ali, né? Tá. Eu não conhecia. Era um colégio de freiras, então, um colégio italiano de freiras, né? Com conservador. Uma certa rigidez também, né? Pois é. Aí a minha mãe perguntou para as freirinhas se eu podia fazer, se tinha algum problema. E elas falaram, claro que não. Então, em nenhum momento, nem a sua mãe cogitou de falar, imagina, você tá maluco? Não, fazer minha mãe balé? é psicóloga, pô. Que Você ótimo. acha que ela ia, entendeu? Ela me viu nascer, ela sabia que eu gostava de dançar, eu gostava de arte, de música. E você vê que essa influência dos pais é muito importante, né, Alisson? Pra tanto ali o começo de falar, não, meu filho, vai, é possível. Né? Porque às vezes acontece muito dos pais, do tutor, da família mesmo, querer já brecar ali o sonho da criança se tornar... de ficar com medo, né? Exatamente. Alguma coisa assim. E foi assim que eu comecei. A minha primeira professora foi a professora do Marcelo Gomes também, Silvana Andrade. Eu fiquei pouquinho tempo, porque depois eu entrei para a primeira série e não fiquei mais integral, que foi quando eu entrei mesmo no balé. Aquilo era uma atividade extra. Aí eu fui pra Petit Dance, comecei... Entendi. E o que te trouxe a dança? Por que a dança? Você acha que foi por conta também da música, que você viu que linkou as duas coisas ali? Foi a música. Foi a música. Eu acho que o meu talento natural, digamos assim, cerebral, seria mais pra música. Só que depois, com 9 anos, eu deixei a música e só foquei no balé, porque você realmente tem ensaio o dia inteiro, aulas e tudo. Desmotivei um pouquinho de continuar estudando a música, mas a música era uma coisa natural, veio da música. E você acredita que essa sua experiência e vivência com a música te ajudou depois como bailarino? Até hoje. Até hoje, né? Exatamente. E eu acho que vai ajudar até o final. Certeza. É uma coisa que eu gosto bastante, então eu procuro investir um pouquinho do tempo livre que eu tenho para ainda estudar. Legal. Não necessariamente tocando, mas assim, lendo partitura de maestro. Legal. Posso fazer a comunicação com os maestros, ajudar eles a preparar melhor,
né? Não é só para dança. Sim. É para dança no sentido de aula. Então seria uma coisa que você aconselharia quem puder investir um pouco de tempo nesse conhecimento, não só bailarino, né, mas próprio ensaísta, principalmente, porque é o que rege ali o ensaio, um diretor, um professor, para ter o mínimo conhecimento básico da musicalidade, né? Claro, da musicalidade, da interpretação também, porque imagina, você pega dos grandes clássicos, né? Você pega obras dos grandes compositores. E às vezes do jeito que está escrito não é da maneira que tem que ser tocado. E aí para você, né, falar com o maestro sobre isso, você tem que entender um pouquinho, né? Você tem que ter uma certa paixão para chegar, né, na energia do maestro, o maestro entender e falar, ok, então aqui a gente tem que levar essa interpretação, são os outros instrumentos que precisam ser ouvidos mais aqui, entendeu? Exatamente. Não é só o andamento em si, tem a questão da interpretação. Legal, porque também ocorreram em outros episódios um assunto parecido e a gente chega em questões de como perder oportunidades por não saber conhecer o mínimo de determinado assunto que pode te agregar muito na sua trajetória, na sua função como tal, né? Então, por exemplo, nesse lugar que você tem esse conhecimento, você acredita que as oportunidades que vão te aparecendo, inclusive como ensaísta, te fez conseguir alcançar o seu objetivo. Exatamente. Exatamente. Eu sempre tive o interesse no que eu faço hoje. Então, eu acho que, de alguma maneira, eu investi tempo nisso. Eu sempre era curioso e sempre interessado nessas coisas. Eu ficava assistindo aula, eu ficava assistindo ensaio, né? Eu era aquela criança meio nerd nesse sentido. Né? Então, hoje em dia que legal. Eu me preparei para fazer isso, ainda tenho que continuar me preparando. Claro, né? E sempre nesse lugar de aprendiz, né? Porque a gente não para. Claro. E é muito bacana. E vocês viram, né? Que a gente começou aqui a falar do Alisson bailarino e já fomos lá para a transição de carreira dele automaticamente, né? Mas aí, então, eu quero te perguntar, né? Voltando um pouquinho nessa trajetória toda, e se você pudesse mudar alguma coisa, você mudaria algo da sua carreira como bailarino? Ah, claro. Claro. Se a gente tem a possibilidade de mudar para melhor, é melhor pegar essa opção. Eu sou satisfeito com tudo que eu fiz, claro, né? A gente aprende. Mas eu mudaria, sim. Eu tomaria conta melhor da minha saúde, da alimentação, né? Sempre dá pra melhorar um pouquinho, sempre né? dá pra melhorar, entendeu? Eu acho que como bailarino, ainda mais quando você é novo, eu tinha uma estrutura física privilegiada, né? Assim, de linhas, mas eu sempre fui gordinho. Então eu sempre tive que fazer dieta. Entendi. E claro que a gente faz loucura, né? Às vezes é só você procurar um profissional. Quando eu precisei, eu procurei, foi ok. Eu não era obeso, mas a gente faz loucura, entendeu? Fica muito tempo sem comer, enfim. E com a maturidade também vem outros aprendizados, né? Vem outro tipo de pensamento em relação a tudo isso, né, Alisson? E qual que fica o grande aprendizado como bailarino que você leva agora para as outras funções que você realiza na dança? Que pergunta difícil. Eu adoro pergunta difícil. Eu adoro quando o convidado fala assim, nossa, essa me fez pensar. Essa me fez pensar. O aprendizado como bailarino, a carreira te impõe disciplina. Né? Eu sempre tive um comprometimento, mas a disciplina é diferente do comprometimento. É você saber se regrar, saber como você vai adaptar o seu dia para chegar onde você quer no futuro, né? Então é isso, a influência grande como bailarino é a questão da disciplina e também a questão de como tratar os outros. Isso é importantíssimo. E o que você percebe em relação a isso? Eu não fazia várias coisas que às vezes eu nunca passei por uma situação, eu sou uma pessoa tranquila, eu nunca passei por uma situação que me trataram mal, sabe? De agressão verbal ou de sarcasmo e tudo. Mas eu já vi. Então também é exemplo de
não faça isso. Aham, entendi. Entendeu? Então, um certo ponto, uma empatia também, né? Empatia pura. Legal. E tem alguma coisa, assim, que você acredita, né, que é importante da gente refletir em determinado momento da nossa vida enquanto bailarino sobre a transição de carreira? Você acha que é importante isso desde o começo, ou a gente desenvolver durante, ou realmente ter um conhecimento disso só depois? Cada um vai reagir de um jeito. Eu acho que não. Eu acredito, na verdade, que não tem um tempo específico. É muito individual? É muito individual. Claro que eu recomendaria todo mundo pensar um pouquinho antes, entendeu? É sempre melhor para não causar um estresse. O que eu vejo que acontece os bailarinos, assim, né, mais da minha idade, nos 30 ali, eles começam a pirar. O que eu vou fazer depois? Né? Eu vejo também, assim, como eu tive a chance, né, de fazer a transição, e essa transição foi... eu tive sucesso com isso, abriu a cabeça de muita gente. Eu também posso fazer. Da maneira positiva, mas também causou um certo estresse. Né? É nítido, eu vejo até nos meus amigos. Entendi. Fora. Então, não precisa ter esse estresse, sabe? Todo mundo vai se achar, Sim. É só conversar, pedir ajuda. E dá sempre para se planejar com antecedência, Claro, né? com antecedência. É o que eu falo, não precisa deixar ali a água bater na bunda, né? Pra gente fazer alguma coisa. Exato. Então, hoje em dia já tem muito conhecimento e muitas informações sobre o tema. E mesmo que ainda pouco relacionado à dança, mas hoje em dia a gente já consegue conversar sobre transição de carreiras em várias profissões. E isso dá pra gente pegar e aplicar na dança facilmente, Claro, né? Claro. E você chegou a algum momento que você ainda realizava a sua função como bailarino e fez essas outras funções? Ou você literalmente encerrou a sua carreira para começar o que você faz hoje? Eu encerrei. Entendi. Na verdade, eu já parei 3 vezes. Tá. A terceira foi a última. E como foi as outras 2? Eu tava um pouco desmotivado. A primeira vez foi logo antes de ir pro IAGP. Tá. Como deu uma troca ali na minha vida, eu tava mais motivado em fazer outras coisas relacionadas à dança do que propriamente fazer aula e dançar. Então eu parei, mas ali foi 1 mês só. Tá. Depois que eu saí do Teatro Municipal, eu tive um contrato nos Estados Unidos e 1 mês, então eu pedi demissão. E 1 mês antes eles não podiam fazer meu visto. Então eu estava simplesmente desempregado. Mas eu coreografava e dava aula. E eu estava satisfeito com isso também. Tá. Então foi quando eu parei, aí eu parei quase 1 ano. Tá. Tipo, uns 8 meses. Aí todos os meus amigos, você tem que dançar. E eu fui para São Paulo com companhia de dança, trabalhei 7 meses só e pedi para sair, para voltar para fazer um coaching com o Pedro, marido da Cília Cash, Pedro Krashuk. Com ele e com ela. E a terceira vez foi agora. Agora não, já tem 5 anos. 5 anos. É isso que eu ia te perguntar. Então já faz um tempo já. Já faz um tempo. Eu fiz uma cirurgia no quadril. Foi uma artroscopia só para corrigir um problema mecânico. Tá. Nada de demais. Mas eu passei 4 anos com muita dor. Entendi. E aí eu lembro que a minha última apresentação antes da cirurgia foi um papel que eu criei com o diretor, em Fausto. Eu lembro que antes do espetáculo eu já sabia que ia ser o último. Eu já sabia. Eu tava super bem, feliz de fazer e já sabia que ia ser o último. Entendi. Eu não tive aquele apego. E eu fiz a cirurgia, 4 meses depois eu já estava em pé. Tava dando ótimo. Aula, 1 mês no Rio, né? Eu tirei a licença há 1 ano. E aí lá na Alemanha a gente tem que pedir demissão até outubro, né? Final de outubro, assim, corretamente você faria isso. E aí eu só fui conversar com o meu diretor. Eu falei, olha, minha reabilitação tá atrasada. Eu não sei se não vou quebrar na próxima temporada. Tem um monte de gente aqui boa, um monte de menino da Júnior querendo contrato fixo. Você não quer me demitir? Você quer que eu peça demissão? Você tem outra coisa para fazer? Aí ele falou, não, pode pegar até mais 1 ano se você quiser. Aí eu dei uma esperada. Mas aí surgiu a oportunidade. Entendi. Eles estavam precisando, então eu fiz uma semana de audição, né? Tá. E foi certo. E eles tinham esse pensamento, será que ele vai ficar com saudade de dançar? Mas eu não fiquei. Porque tem gente que faz
tipo de transição e depois resolve voltar de novo aos palcos, enfim. E isso não passou pra você, né, durante esse tempo? Não. Eu lembro uma vez, assim, eu tentei me manter em forma, mas Sim. não era mais a minha prioridade. Eu queria fazer outras coisas. E uma vez, na outra temporada, que eu já tava de Ballet Master, algum menino se machucou, era corpo de baile de lago. Tinha espetáculo de lago. E eu tinha dançado todos os lugares daquela versão desde anos, eu sabia o balé inteiro. Aí eu falei, não, eu entro, não tem problema não. Aí eu entrei e fiz ali tranquilo. Tá. Mas não era pra voltar e ter essa coisa. Era realmente pra ajudar a companhia e, Sim. sabe, E até uma sensação diferente, né, Alisson? Talvez de, menos responsabilidade, eu tô aqui só pra fazer um negocinho e daqui a pouco termina. Entendi. Entendeu? Foi só curtir mesmo e ajudar, porque imagina ter que trazer a companhia inteira para um ensaio de emergência antes do espetáculo, sabe? Sim. Então, de repente, esse momento que você olhou pra sua carreira como bailarina e falou, agora é o momento, foi uma coisa inconscientemente ainda, mas você já meio que intuitivamente já sabia, porque a Cláudia Mota esteve também, tem um episódio especial com a Cláudia Mota, e ela não parou a carreira dela como bailarina, mas ela fez uma transição de caminhos dentro, Sim. né? Então, agora ela deixa um pouco o balé clássico e vai pra uma área muito mais moderna, contemporânea, e ela fala numa entrevista pro Globo, a hora de saber virar a curva, né? Então, você acredita que foi de forma sábia esse virar a curva nesse momento que você falava, cara, é agora, deixa eu aqui aceitar a situação que tá acontecendo, e como que isso impactou? Você acha que se você esperasse depois, isso traria algum tipo de frustração, ou alguma coisa do tipo? Eu soube pegar a hora certa mesmo, né? Mas antes eu pensei, analisei. Naquela época, para mim, era muito simples. É claro que eu estava bem depois da cirurgia, mas era simples. Ou eu ia trocar de companhia para uma companhia com um repertório para o meu físico. Eu não conseguia fazer todo o repertório como eu gostaria, porque o meu tipo físico é diferente. Sim. Só isso. Eu não tenho uma estrutura óssea tão forte. Então, é claro que eu ia quebrar. Sim. Ou eu trocaria realmente de companhia, ou eu ia simplesmente aceitar que eu não ia poder fazer tudo. E aí eu vi que como é que eu posso dizer? Eu vi que a minha missão era realmente fazer isso. Entendi. Então não teve Você só aceitou, né? Só aceitei. E aceitar, eu acredito que é tão legal, porque assim você não fica dando cabeçada na parede. E é uma coisa que você surfa a onda ali, né? E é isso que a gente precisa, talvez, alertar os bailarinos, principalmente os que estão começando, de saber, né, encarar depois dos anos, que vão chegar determinados momentos que vão te fazer repensar, será que eu continuo? Será que eu já vou traçar outro caminho? Pra não ficar esse apego, né, numa carreira como bailarino, que não é pra sempre, a gente sabe disso, e também saber encaixar a sua realidade física, mental também, dentro de companhias ou dentro de espaços que vão abrigar a tua dança. É o que a Cláudia Mota falou, eu sentia que além de um vazio que ainda tinha ali para ser preenchido com a parte contemporânea, eu sentia que o meu corpo, pro balé clássico, já também não estava indo tão assim do jeito que eu gostaria. E dali pra frente, a gente lida com corpos, é normal, né? Normal. Então é muito legal da gente trazer histórias que nos trazem isso para as pessoas falarem, para as pessoas verem, né? É normal. Vai chegar um momento que vai acontecer. E que bom que aconteça, né? Porque quer dizer que você já passou por essa trajetória como bailarino. Claro. Então foi uma decisão muito leve, essa transição pra você. Super leve. Que legal. Super leve. Que legal. Teve a consideração do diretor e do presidente do teatro de também pegar leve com a minha transição. Então, primeiro era Ballet Master convidado. Entendi. Era um contrato fixo. Tá. Eu sabia onde eu estava entrando, eu sabia que meu contrato ia trocar, eu sabia que eu tinha que entregar bem, ou também ter tempo de aprender outras coisas, porque não é só você ir lá dar uma aula e dar um ensaio, é muito mais do que isso. Né? Então, para ter o tempo de aprender, depois me deram um contrato fixo como Ballet Master normal. Eu aprendi tudo da minha posição de hoje em dia com o outro primeiro Ballet Master que estava por aposentar. Isso é importantíssimo. E também foi uma renovação. Entrou um Ballet Master super amigo meu, Círio Pierre. A gente começou junto, que é entendeu? Foi um bailarino enorme. Então a gente fez ali, encaixou as funções e teve esse tempo, sabe? Foram uns 3 anos e meio para chegar
nisso. Tá. Olha que legal, porque eu adoro estudar sobre gestão de carreiras e tudo mais, né? É o que eu aplico Você muito. é boa nisso também, né? Eu gosto bastante, porque é aquilo que eu acho importante, sabe, Alisson? Porque a gente, não necessariamente a gente precisa encerrar uma carreira como bailarino, como o Alisson fez, para começar uma outra função, mas a gente também pode agregar enquanto bailarino, né? E aí eu já escutei várias entrevistas de nadadores, por exemplo, da seleção brasileira, que também lidam com corpos e também vão chegar um momento que eles, opa, vou ter que fazer alguma outra coisa da vida, né? E eu escutei uma entrevista de um dos mais renomados nadadores brasileiros, que ele fala sobre transição de carreira e como aconteceu isso para ele. E ele traz fatos muito parecidos com o que você trouxe aqui, da preparação de tempo. Então, ter paciência não é uma coisa do dia para noite. Planejamento financeiro é importante também ter, porque um dia você está recebendo como bailarino, até você receber de novo algum salário estável, pode demorar ali um pouquinho. Eu fiz um investimento enorme, mas que funcionou. Planejamento financeiro, exatamente. Também. Exato. Então é muito importante a gente ter a noção de que aqui foi assim, né? Clicou num botão e no outro dia clicou em outro e deu start ali na carreira. Tudo né? lindo, não. Não, exato. Não. E o networking, que ele fala muito disso, né? Não deixar suas fotos, as suas portas fechadas para que essas pessoas peguem ali você e falem, olha, então eu tenho uma outra função para você dentro do mesmo espaço, como que foi que aconteceu com você. Então você acredita que o seu bom trabalho como bailarino pôde te abrir essas próximas portas? Claro, não só como bailarino. O meu diretor e o presidente do teatro, eles sabiam o tipo de pessoa que eles estavam lidando. Eles conheciam o meu caráter. Sim. E isso abriu mais ainda portas, porque aí você está falando de confiança, né? Exatamente. Exatamente. Então isso é muito importante, porque a gente vê muitos bailarinos fechando a porta, né? Tipo assim, saindo super mal de lugares e tal, e às vezes aquele lugar pode te abrir novas portas, ou pode te recomendar para outros lugares, pode rolar uma carta de recomendação e etc. Então é muito importante, você que está pensando numa transição de carreira, ou de agregar funções para sua própria carreira, sempre deixa a porta aberta, né? Seja essa pessoa empática, né? Empatia que a gente falou tanto, uma pessoa disciplinada, uma pessoa que se preocupa com o relacionamento humano e não só com a técnica ali, né, em si, e de fazer as piruetas em cima do palco, porque a dança não é só sobre isso. E aí eu queria saber, hoje você é ballet master, assistente de direção de ensaio também, e uma função super mega importante, porque você, querendo ou não, é o que rege ali o backstage antes do espetáculo. Então, hoje, o que você preza nos bailarinos que você lida? Paciência. É um amorzinho ali, ó. Porque eu não faço sozinho. Sim. Né? Nós somos 3 ballet masters. Então, para essa função de maître de balé, cada um vai fazer alguma coisa. A gente se divide e a gente se comunica para dividir e também para pedir opinião, pedir feedback para melhorar tudo. Isso é uma função. A outra função de direção de ensaio é dividir as horas de ensaio, passar para o diretor operacional todas as salas, todas as horas, todos os bailarinos que tem, para botar no contrato de uma certa produção. É um planejamento de 1 ano, 2 anos de antecedência. Então, isso leva muito tempo para fazer no office e também para preparar o que está acontecendo ali, naquele dia, e preparar a outra semana, e comunicar com o teatro. O departamento de figurino, o departamento da orquestra, os bailarinos convidados, quando vêm, quando vão. É muita coisa, né? O dia que eles estão ali, eles buscam o hotel. É muita coisa. Então, são 2 trabalhos completamente diferentes. O que é esperado dos bailarinos é isso, pelo menos comigo. Eu tenho muita informação, eu estou vivendo no hoje, e eu estou vivendo daqui a 2 anos. E é bastante na cabeça. Então, paciência, um amorzinho, um sorriso, um bom dia. Fala com calma, entendeu? Não me dá mais trabalho do que eu já tenho. Exatamente. Porque querendo ou não, às vezes a gente pensa, não, mas ele vai se importar muito com a técnica, com a forma física. Nem sempre é isso, ainda mais quando estamos na dança profissional, né, no trabalho ali, é isso. A gente pressupõe que somos profissionais. Então, profissionais, a gente também tem que lidar com as soft skills, né? Que é esse lado do comportamento das pessoas. E que é tão importante, né? Hoje em dia, para qualquer função.
Então é muito legal de ver que você também tem esse mindset, né, Alisson? Porque a gente vê tantas pessoas que já estão em cargos superiores e que ainda assim não conseguem enxergar esse lado da relação humana que é tão importante e que é o que faz talvez a diferença para uma harmonia ali na hora do trabalho, né? Claro. Isso é muito legal. E o que você almeja para daqui para frente da sua carreira? Porque assim, rolou uma transição recentemente, tal, mas você acredita que as mudanças sempre estão acontecendo e pode acontecer outras mudanças de rota, vamos dizer assim, na sua carreira? Eu gosto eu gosto de produzir, né? Eu gosto de botar as pessoas juntas e, claro, eu tenho meu trabalho fixo lá, mas eu tenho esse trabalho paralelo sempre. Eu sempre estou fazendo alguma coisa em paralelo ou ajudando, não precisa ser uma coisa que está no oficial, né? Oficial e tal. Mais ou menos o que está acontecendo com o IAGP. Sim. Dentro do teatro também, às vezes eu ajudo a ópera, dou uma subida, dou uma olhada, se eles estiverem sem assistência de coreografia, ajudo. E tudo isso é também para eu estudar o que eu vou fazer depois no futuro. Sim. Eu não vou ficar, com certeza, como ballet master a minha vida inteira. Sempre. Eu gosto e aprendo mais, mas provavelmente eu vou fazer uma transição no futuro para uma posição de gestão artística, com certeza. Que bacana. E esse olhar de observação do que está acontecendo no hoje, no que eu quero dali uns anos, você acredita ser importante para tomar futuras decisões? Com certeza. Isso vem assim de uma afirmação do meu trabalho, né, diante de um feedback das pessoas que trabalham comigo e outras pessoas que observam o que eu faço de fora, né? Não é uma posição de ego. Então, se eu posso ser útil fazendo isso para, né, contribuir mais com a arte, que é o que eu gosto, tá ótimo. Sim. Só quero fazer meu trabalho bem, tá todo mundo legal. Tá todo mundo ok e ajudar a resolver problemas da melhor maneira possível. Só isso. E talvez aí a gente possa também ampliar a dança para uma coisa não geográfica, né? Claro. Não só em um único lugar pode acontecer a dança, mas assim a gente pode gerar uma conexão, uma rede que faça a dança não ser geográfica, né? Você acredita no potencial que a dança tem de não ser geográfica? Completamente. Eu gosto dessas coisas, das coisas na cidade, entendeu? Ou o que está acontecendo, pelo menos assim, lá no país, lá na Alemanha. O desenvolvimento das instituições educacionais, não só profissionais, os intercâmbios que a gente consegue fazer. Entendi. Que você falou. Legal. E aí, para finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para quem pensa em fazer uma transição de carreira, seja ela, né, encerrar realmente a carreira como bailarina para começar outra função, ou seja, agregar funções durante essa carreira, ou então, né, não só como bailarino, mas encerrar qualquer carreira para fazer uma transição. Qual é o conselho que você daria para essas pessoas? Primeiro, ter confiança, né? E para você ter confiança, você precisa ter uma reflexão do que de fato você faz bem, né? Importante. Qual é realmente a sua competência e o que te faz feliz ali dentro, porque é mais fácil de você lidar com situações de estresse normais do dia a dia. Sim. Né? Então, confiança, você ter o foco exatamente aonde você quer ir, né? Não precisa ser no lugar. Né? Sei lá, eu quero ir para American Ballet Theatre. Não precisa ser no lugar. Às vezes você vai se realizar em outro lugar sem saber. Mas o foco ali do que você quer fazer. Legal. Né? E ficar muito tranquilo. Meditação. Né? É isso, né? Qualquer coisa que faça que você centralize. Centralize, porque sabe, não é uma vida de Instagram, a gente trabalha Exatamente. Qualquer função, independente se é dança ou se qualquer outra profissão, vai depender da dedicação de cada um, né? E aí a gente também se desprende um pouco do idealismo, né, da coisa. Mas eu só vou fazer uma transição de carreira se for um emprego em tal lugar. Não se prende tanto no lugar, se prende no porquê que você quer fazer aquilo, né? Na essência da coisa. Exato.
Nossa, adorei também. saber mais sobre Fiquei isso. até nervoso. Adorei saber mais sobre Perguntas sua boas. história e sobre essa questão da transição, que eu acredito ser um assunto muito importante, ainda pouco falado, mas a gente tá abrindo esse espaço aqui no podcast para estar falando sobre transição de carreira. E vocês aí que vão estar nos assistindo ou nos escutando, espero que tenham curtido essa temática. Já tem vários outros episódios, como a gente comentou aqui, já lá no YouTube e no Spotify. Muito obrigada, Alisson, Muito pela obrigado a presença. você. E é isso, a gente se encontra então no próximo episódio do podcast Pode Dançar. Valeu, gente!